E outro ponto também que a gente queria abordar contigo é o seguinte, que teve o Pix ali, que teve a fake news, né, que ia taxar o Pix, mas no final das contas ia monitorar o Pix de quem movimentasse mais de 5 mil, o Estado foi lá, revogou isso agora. O que você vê sobre isso? Cara, isso aí foi uma loucura, né? E pra gente ver o quão poder a gente tem, né? Porque na verdade foi, pô, o Nicolas soltou lá um vídeo, pegou 218 milhões de visualizações, quase o Brasil inteiro, né, assistiu o vídeo. E aí teve essa revogação do Pix. Então, o que é, né? Só pra quem ainda não sabe, tá aí assistindo, não sabe, não acompanhou o que aconteceu. Essa monitorização, ela já acontecia. Só que ela acontecia com R$ 2.000 na pessoa física e R$ 6.000 na pessoa jurídica, que era só em banco tradicional. Exato, não tinha banco É digital, isso. instituição de pagamento. E aí, por exemplo, aqui agora a gente tem pô, o celular do André ali, mais um, 4. A gente já tem. Em cada 3 celulares tem 1,3 aplicativo da Nubank instalado. Então olha que loucura, né? Só que já tem 3 aplicativos da Nubank que antes não era monitorado, que pode ser monitorado agora. E aí o intuito do governo é justamente esse, que ele está pressionado, ele tem que ganhar mais dinheiro de alguma forma. Ele não quer cortar gasto, né? Não quer cortar gasto. Então ele tem que arrecadar mais. Como que ele arrecada mais? Criando novos impostos ou aumentando sua base tributária. E aí, pô, o Pix ali sendo monitorado, não quer dizer que criou um novo imposto, tá, galera? Tem nada de novo imposto, o Pix não vai ser taxado, mas pensa comigo, se mais pessoas são monitoradas agora, porque foi adicionado um limite maior de 5 mil, porém, agora, pô, Nubank, Banco Inter, todas essas pagadoras, né, PicPay, Mercado Pago e tal, tudo vai ser monitorado. Aí o cara tem um fluxo mensal maior do que 5 mil, vai ser monitorado. Então pode ser que muitos informais que tinham, né, essa parte de fluxo maior do que 5 mil de caixa, fluxo de caixa não é lucro, o cara pode ter um fluxo de caixa de 30 mil e ter 2 mil de lucro, só que agora ele não vai ter como mais deixar isso despercebido, né? E eu fico pensando, cara, a gente tem 29 milhões de CLT no Brasil. Isso é 10% do Brasil, né? A gente tem 61 milhões de Bolsa Família no Brasil. Sim, eu vi, eu até me assustei com esse número. Isso é loucura, cara. Eu pensei, será que é verdade mesmo? Mas é um absurdo. Isso é loucura, cara. E aí a gente pega quem tá com Bolsa Família, que é 3 vezes quem tem CLT. Esse pessoal que tá com Bolsa Família, eles não querem perder o auxílio. Então, eles mesmos vão trabalhar no informal, né? Então, se ele assinar a carteira, ele perde o auxílio. Então, eles vão trabalhar informal. Muita gente que trabalha de CLT vai preferir trabalhar informal, porque, pô, CLT pra você ganhar um salário mínimo empregador tem que pagar 2.500 e você ainda tem que pagar IR e INSS. Então, é muito, né, puxado ali, você fica com seu lucro líquido muito pequeno. Então, muita gente prefere o informal, prefere abrir um lugarzinho ali pra vender e tal. E normalmente essas pessoas, elas, às vezes, não têm conhecimento mesmo, e às vezes, por falta de interesse, não declara, não recolhe nota e tal. Esse pessoal que vai ser taxado agora, né? Iria ser taxado, né? Agora foi revogado. Só que lá na revogação que eles colocaram, eles falaram que vai ter um segundo round, né? Vai ser uma nova análise e tal. Isso foi revogado por enquanto. Pode ser que volte depois essa monitorização do Pix. Então não é que você vai ser taxado por um imposto que novo. É só as pessoas que não eram taxadas pelo imposto que já existe, que agora tem a possibilidade de ser taxada. Isso vai aumentar muito a base tributária, então vai ter mais recolhimento. Exato, porque o Estado ou ele pode ir lá e criar mais impostos, ou ele pode fiscalizar melhor as pessoas que não estão pagando os devidos impostos, então o trabalhador informal, muitas vezes a faxineira, a manicure, o mecânico, o pedreiro, todas essas pessoas que não estão na CLT e vão lá, fazem o serviço por fora, recebem lá no CPF mesmo, que estariam sendo monitoradas e possivelmente, né, que não é muito difícil você pagar a alíquota máxima, que é 27,5, já ir lá, não, tá movimentando aqui, no final do ano seguinte, ali quando for declarar, não declarou nada e o Estado já iria e já poderia cobrar esse imposto. Exato, né? E o principal é que, não, realmente não tem nenhum imposto novo. Porém, como funciona a tributação hoje já é muito cruel já. Então o cara que movimenta mais, óbvio que é a tabela progressiva do imposto de renda, né? Então começa zero lá até R$2.600, depois 7,5 e vai subindo até 27,5. Pra quem já movimenta acima de 6 mil por mês, já tem que pagar a alíquota máxima ali no, sei lá, a partir dos 6 mil até os 7 mil, os R$1.000 acima ele já tem que pagar lá 27,5. Então já é muita coisa. Imagina o pedreiro, por exemplo, que vai fazer obra, aí o cliente dele deposita o dinheiro do material na conta pessoal física dele. Lá em casa. Aconteceu comigo lá em casa. O pedreiro foi lá em casa, ele tava uma janela estragada, tava um rodapé estragado, e aí ele precisou comprar o material. Aí eu não tava tava na academia, eu acho. Eu mandei o dinheiro pra ele no Pix dele, ele foi lá e comprou. Pô, imagina, se ele não guardou o recibo,
a Receita Federal chamar ele pra... Pô, você movimentou mais do que 5 mil e tal. Se a Receita Federal chamar ele pra provar, ele precisa demonstrar o recibo. Se ele não conseguir demonstrar o recibo, quantas pessoas informais que não emitem nota? Pô, a faxineira, a doméstica, essas pessoas, elas não emitem nota. Vai lá, faz a faxina na casa de um cliente, recebe, não emite nota. Como é que a Receita Federal vai cobrar isso? Eu fico curioso pra entender como que a Receita Federal vai cobrar isso. Porque se eles chamarem e os caras forem, como é que vai funcionar, entendeu? Não, eu dou minha palavra que eu não tenho, mas emite a nota. Cadê a nota? Não tem. E aí? Como que vai fazer? Exato. Ou então a faxineira foi lá, fez um churrasco com a família, todo mundo fez a vaquinha, botou na conta dela, ela comprou a carne depois. E depois, pra conseguir mostrar, não, que foi o cupom aqui que eu comprei, a nota fiscal que eu comprei a carne aqui pro churrasco. Então eu vejo que é muito complicado isso mesmo. Vai ser difícil mesmo. E aí você pega assim e traz isso pra um ciclo maior, né? A gente olhar quanto que isso vai atrapalhar essa taxação das pessoas informais, porque querendo ou não, são elas que geram a economia também. E a gente pega mais de 90% do Brasil ganha menos de 5 mil. Né? Mais do que 90, dá 90 e poucos por cento que ganha menos do que 5 mil. Aí você vai tributar esse pessoal, aumentar essa base tributária, cara, quanto isso pode atrapalhar a economia brasileira como um todo? Teve um estudo, eu não me lembro em qual país que foi, cara, mas chama Lista. E aí eles fizeram uma curva de juros, uma curva como se fosse aquela curva de Laffer, só que o contrário. Qual que era mais benéfico para a economia? Você diminuir impostos e cortar gasto, ou aumentar a base tributária e aumentar o imposto. Porque assim, quando o governo deve, ele tem muito gasto e tal, tem dívida, ele tem que fazer alguma coisa. Ou corta gasto, ou pega mais dinheiro emprestado, ou então arrecada mais. E aí, aqui no Brasil, a gente tem essa política de arrecadar mais, pelo menos nesse governo agora, né? Não vamos cortar gasto, vamos arrecadar mais. E não tem problema fazer isso, é uma aposta política e tal, ele tem total direito, o ministro tem total direito de tentar fazer isso. Só que, historicamente, vários estudos já comprovaram que você atrapalha muito mais a economia como um todo, e essa economia, pô, somos nós, né? Muito mais, você atrapalha muito mais aumentando a arrecadação, e não o contrário, que é diminuindo gastos. Então, quando você diminui gastos, você ajuda pra caramba a economia, que você consegue abaixar juro, aí você consegue fazer agora as empresas evoluírem, né? Pode abrir uma nova filial, o cara que estava querendo empreender pode empreender, aí cria mais emprego, mais pessoas vão receber, mais pessoas vão comprar. Se tem mais pessoas comprando, o pessoal que está vendendo vai ter mais dinheiro. Então, gira a economia como um todo. E, cara, sendo bem sincero, eu não sei onde é que nós vamos parar com essa dívida, 1 trilhão de déficit. 80% desse 1 trilhão é de dívida, é de juros sobre dívida. Isso que eu ia comentar, que E é aí, os próprios juros ainda. E aí, pô, a taxa só vai aumentando. Como é que eu vou fazer, né, cara? Não tem... Por isso que a gente perdeu tanta confiança no Brasil, por isso que os gringos estão tirando dinheiro daqui. Muita evasão, né? Agora, na segunda-feira, foi mais 300 milhões que saíram do Brasil. Como é que não vão parar onde, né? 2025 vai ser difícil. Exato, então eles vão lá, gastam mais, e quando eles gastam mais, tem que manter o juro alto mais tempo. Se o juro tá alto, só pra rolar a dívida fica mais caro. E um problema grande do Brasil também é que a maior parte da dívida é pós-fixada. Que ninguém quer investir aqui no pré-fixado, que nem nos Estados Unidos, por exemplo. Ele tem grande parte da dívida no pré-fixado, tem que pagar 2% ao ano. Aí parte dessa dívida já tá tranquilo. Agora o Brasil, que é tudo pós-fixado, vai ter que pagar aí seus 12, no futuro 13, quem sabe no final do ano aí 15 ao ano. Aí fica complicado mesmo, só pra respirar já vai ter que pagar um juro absurdo já. Eu já escutei muita gente falando o seguinte: ah, Léo, mas o que tem o Brasil dever tanto? O Japão tem a dívida 3 vezes maior do que o Brasil, os Estados Unidos têm a dívida maior do que o Brasil. O que tem o Brasil dever? Dever não é o problema. O problema é a perspectiva de pagamento ou não. Então, o Matheus, o Matheus ou o Renan me dever, não tem problema. O problema é eu acreditar que o Renan vai me pagar. Porque se ele não me pagar, aí o negócio fica feio. Então, quando você olha pro Japão, o juro tá negativo lá. Ainda tá negativo, agora 0,25 e a chance dessa dívida crescer exponencialmente é muito pequena. Então não tem problema de dever o triplo que a gente deve. Aqui a gente está com a dívida de 9,5 trilhões. 80% em Selic. Não tem problema o Japão dever 27 trilhões. Sendo que essa dívida vai continuar 27 trilhões no ano que vem, 27 trilhões no outro ano, 27 trilhões e meio no outro ano. Aqui no Brasil a gente deve 9,5 trilhões, mas vai crescer exponencial. Então, com a taxa de juros de 10%, só de juros é 800 bilhões por ano. Então, o medo mesmo do mercado, tanto o gringo quanto nós mesmo aqui dentro, né? O mercado financeiro como um todo, ele reagiu muito a isso com a queda da bolsa, o fundo imobiliário, todos os ativos caíram, justamente por conta desse medo do governo, né? Não conseguir honrar com suas dívidas. Porque a gente entra muito próximo de um fenômeno chamado dominância fiscal. O Banco Central, a única coisa que ele pode fazer é aumentar juros para conter a inflação. E aí o Banco Central, se ele for realmente independente do governo hoje,
E que é o que a gente acha que é, né? É o que nós esperamos, É o né? que nós esperamos. Se ele for realmente independente do governo, ele não tem que ficar pensando sobre o quanto isso pode atrapalhar a economia no curto prazo. Porque, por mais que seja dolorido no curto prazo, a obrigação dele é manter o que o CMN definiu, que é inflação lá de 3, 1 para cima, 1,5 para cima, 1,5 para baixo e tal. Então ele tem que subir juro, não tem o que ele fazer. Ele só tem essa arma. Essa é a única arma do Bacen. O governo tem várias outras armas. E aí, se ele não escolhe usar, o Banco Central vai ter que usar. E uma arma tão simples, né? Cortar gasto. Olha lá como que já ia mudar completamente o panorama se o governo, não, vou começar aqui um corte de gasto realmente efetivo aqui, vamos cortar várias coisas aqui e pronto. Já ia facilitar Problema pra caramba. simples de resolver, né, cara? Por que os caras não resolvem? Então tem uma resposta muito clara pra isso. O governo ele só tem 2 missões. Eleger e fazer uma força pra se reeleger. Então, começamos lá 2023, 2024 com muito gastos. Aí o racional seria, então eles começaram o governo gastando pra caramba, então em 2025, 2026 vai dar uma segurada, né? Só que é o contrário que tá acontecendo. Porque agora em 2026 vai ter reeleição. Você acha que o governo vai maltratar, né, o populismo cortando gasto? Porque querendo ou não, o corte de gasto ele é bom pra economia, tá, galera? Ele é bom pra economia, só que ele machuca no curto prazo. É igual o metiolate quando ardia, né? Agora o metiolate não arde mais. Machuca no curto prazo. Então, antes de melhorar, tem que piorar. Só que aí você fica adiando o negócio e vai criando uma bomba, né? Vai criando uma bomba. E vai estourar em alguma hora. Lá naquele governo Lula 1, Lula 2, estourou na Dilma. Quanto tempo vai demorar pra estourar agora, né? Exato. E outro ponto que eu vejo também é que o governo, no seu primeiro ano, no seu segundo ano, ele tenta passar aquilo que é mais difícil, ele tenta fazer o mais difícil no começo pra depois ir lá e liberar mais pra conseguir tentar essa reeleição. Exato. Agora, nesse caso, não. Começou gastando e vai terminar provavelmente gastando mais ainda pra tentar essa reeleição ainda. E quanto mais tempo ele demora pra corrigir, pra arrumar a casa, pior vai ser o remédio na hora de consertar a situação. Então você para pra ver até a Argentina. Milei tá lá, cortando o gasto, a bolsa lá tá subindo, porém o remédio é amargo e cada vez vai ser pior enquanto mais tempo demorar, né? Exato. Por exemplo, quando o Temer pegou lá, depois da Dilma, depois do impeachment, a primeira coisa que ele fez foi teto de gasto. Reforma trabalhista e reforma tributária. Reforma previdenciária. Foi ruim para o populismo. Ele foi o presidente que teve menos popularidade que o Brasil já teve. Foi 5% de popularidade só. Contra o Lula, que teve 80% quando ele foi eleito. Então, ninguém quer o Temer. Mas ele fez o correto. Doeu. Aí assumiu o Bolsonaro. Bolsonaro, ele também gastou muito, pra caramba. Mas no começo ele aprovou uma reforma tributária, uma reforma trabalhista e tal. Então, isso é ruim e normalmente o pessoal usa isso como uma arma pra poder aprovar realmente no começo, como você falou. Porque depois ele quer soltar a cordinha mesmo pra tentar se reeleger. Todo mundo tenta se reeleger, né? E aí, agora, o contrário, qual foi a justificativa desse governo atual? Quando eles entraram, eles falaram assim, mas o Bolsonaro foi muito incompetente com o rombo fiscal, com a política fiscal. Foi muito incompetente, eu também tenho o direito de gastar. E começou gastando já. Então, esse que foi o BO, né? Esse que foi o problema. E agora a gente realmente não tem perspectiva de corte de gasto. É um problema simples de resolver. É tipo aquele fundo imobiliário com alavancagem. É problema simples de resolver. Fez uma subscrição, quitou a dívida, acabou. Agora aqui a gente faz as subscrições, né? Que é a arrecadação maior, mais dívida rolada, até impressão de moeda pode acontecer, mas a gente não quita a dívida. Esse que é o problema. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifury, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.